Imagine-se em um mundo onde o céu se rompe em fúria e as águas da terra se erguem como titãs enfurecidos. Um mundo onde a justiça divina cresce em torrentes incontroláveis e apenas uma família e um barco resistem à ira implacável do Criador. Este é o início de uma história épica, uma narrativa que desafia a própria natureza, uma saga de sobrevivência, fé e renovação. Este é o relato do dilúvio, um evento que mudou o destino da humanidade. Prepare-se para ser arrebatado por essa jornada espetacular. Uma história que ecoa através dos séculos. Uma história que deve ser ouvida. O período antediluviano, de acordo com a narrativa bíblica, é uma parte importante da história registrada no livro de Gênesis. Antes do dilúvio, o mundo era muito diferente do que conhecemos hoje. A história começa com Adão e Eva, os primeiros seres humanos criados por Deus, que viviam no Jardim do Éden, um paraíso terrestre. Nesse estágio inicial da criação, o mundo era considerado perfeito, sem pecado, sofrimento ou morte. Adão e Eva viviam em harmonia com Deus e a natureza, desfrutando da companhia um do outro e tendo livre acesso a todas as árvores do jardim, exceto a árvore do conhecimento do bem e do mal. No entanto, esse estado de perfeição não durou muito tempo. Adão e Eva desobedeceram à única proibição de Deus e comeram o fruto proibido, o que trouxe o pecado para o mundo. A partir desse ponto, a narrativa bíblica descreve uma crescente maldade e corrupção na humanidade. Os filhos de Adão e Eva, Caim e Abel, ilustram esse declínio quando Caim mata seu irmão Abel por ciúmes. À medida que a população humana cresceu, a maldade e a violência aumentaram, e Deus decidiu enviar o dilúvio para purificar a terra. Ele instruiu Noé a construir uma arca para salvar a si mesmo, sua família e uma seleção de animais de cada espécie. O dilúvio durou 40 dias e 40 noites, destruindo toda a vida na terra, exceto o que estava abrigado na arca de Noé. O período antediluviano, portanto, é marcado pela inocência inicial da criação, a queda da humanidade no pecado e na corrupção, e o julgamento divino representado pelo dilúvio. Após o dilúvio, a humanidade começa de novo com Noé e sua família, dando início a uma nova fase da história humana, que é contada na Bíblia. Essa narrativa serve como uma lembrança das consequências do pecado e da importância da obediência a Deus. Na narrativa bíblica, o crescimento da população humana após o tempo de Caim e Abel é mencionado no livro de Gênesis. Depois que Caim matou seu irmão Abel e foi marcado por Deus para evitar vingança, ele partiu para a terra de Nod, a leste do Éden. Lá, ele fundou uma cidade e constituiu uma família. A Bíblia nos diz que Caim teve um filho chamado Enoque, e que ele construiu uma cidade que ele chamou de Enoque, provavelmente em homenagem a seu filho. É importante notar que, na narrativa bíblica, não há detalhes específicos fornecidos sobre como a população cresceu após esse período. No entanto, a Bíblia menciona que Adão e Eva tiveram outros filhos e filhas além de Caim e Abel. Portanto, presume-se que a população humana tenha aumentado à medida que mais filhos e filhas foram nascendo e, eventualmente, formando famílias. O livro de Gênesis não fornece uma cronologia detalhada desse crescimento populacional, mas destaca eventos e figuras específicas que desempenham papéis importantes na história da humanidade, como Noé e seus descendentes. A história de Noé e o dilúvio marcam um ponto crítico na narrativa, pois, de acordo com a Bíblia, a população humana foi drasticamente reduzida pelo dilúvio, com apenas Noé, sua família e os animais da arca sobrevivendo. Após o dilúvio, a população humana começou a se multiplicar novamente, dando início a uma nova fase na narrativa bíblica. A história de Noé antes do dilúvio é uma parte crucial da narrativa bíblica registrada no livro de Gênesis. Noé é introduzido como um descendente de Adão e Eva, um homem justo e íntegro em seus caminhos, em um mundo que estava se tornando cada vez mais corrupto. Noé era o filho de Lameque e neto de Matusalém, conforme a genealogia bíblica. Sua linhagem remonta a Adão, o primeiro homem criado por Deus. A Bíblia descreve Noé como um homem justo e íntegro em seus caminhos. Ele encontrou graça aos olhos de Deus, em contraste com a crescente maldade e corrupção da humanidade ao seu redor. Deus escolheu Noé para cumprir uma missão especial. Ele instruiu Noé a construir uma arca e a usar a arca para preservar a vida e as espécies animais durante o dilúvio que Deus planejava enviar como julgamento contra a maldade da humanidade.
Noé passou muitos anos construindo a arca, de acordo com as instruções detalhadas de Deus. Ele obedeceu fielmente a Deus, apesar de enfrentar a incredulidade e o ridículo dos outros que não entendiam o propósito da arca. Noé era casado e tinha 3 filhos: Sem, Cam e Jafé. A esposa de Noé não é nomeada na Bíblia. Noé também é descrito como um pregador da justiça. Ele advertiu as pessoas ao seu redor sobre o dilúvio iminente e exortou-as a se arrependerem de seus caminhos pecaminosos. Mas a maioria não ouviu sua mensagem. Noé viveu uma vida de retidão e obediência a Deus antes do dilúvio. Sua fé e dedicação a Deus foram recompensadas quando ele e sua família foram escolhidos para sobreviver ao dilúvio, preservando a vida humana e animal para repovoar a terra após a catástrofe. Essa história é uma parte fundamental da tradição judaico-cristã e serve como um exemplo de obediência e fé em Deus. A história do dilúvio, como narrada na Bíblia, apresenta o motivo pelo qual Deus decidiu enviar essa grande catástrofe. O relato bíblico é encontrado no livro de Gênesis e descreve que a razão para o dilúvio estava intimamente ligada à crescente corrupção e maldade da humanidade naquele período. O motivo central para o dilúvio foi o estado de pecado e depravação que se espalhou pela terra. À medida que a população humana crescia, a narrativa bíblica descreve uma crescente decadência moral e espiritual. As pessoas se afastaram de Deus e passaram a praticar a violência, a injustiça e a idolatria. O livro de Gênesis, capítulo 6, versículos 5 e 6 declara: O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra, e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Deus, em sua justiça, decidiu que era necessário punir essa maldade e corrupção. Ele escolheu Noé, um homem justo e íntegro, e instruiu-o a construir uma arca para salvar a si mesmo, sua família e uma seleção de animais, a fim de preservar a vida durante o dilúvio iminente. O dilúvio foi, portanto, um ato de julgamento divino, destinado a limpar a terra da maldade e corrupção que a havia contaminado. Foi uma oportunidade para um novo começo, um recomeço da humanidade com Noé e sua família como os únicos sobreviventes. Após o dilúvio, Deus fez uma aliança com Noé, prometendo que nunca mais destruiria a terra dessa maneira, e deu o sinal do arco-íris como um lembrete dessa promessa. Gênesis capítulo 9, versículos 11 a 13. Agora que você conhece a incrível história por trás do dilúvio, esperamos que tenha sido tocado por essa narrativa poderosa. Se este vídeo trouxe valor e inspiração à sua vida, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar com todos que você conhece. Aprofunde-se na história, faça perguntas e juntos continuemos explorando os mistérios do passado. Agradecemos por você ter assistido e por se juntar a nós nessa jornada. Até a próxima!